Sejam todos muito bem-vindos. Nós estamos começando aqui mais uma aula de geografia, ainda sobre o tema globalização. Esse é o nosso terceiro vídeo de 4 aulas a respeito desse tema. No primeiro vídeo nós falamos do conceito de globalização, do que é isso, né? O que é globalização, o que possibilitou a globalização se efetivar e alguns aspectos pelo qual, por exemplo, nós percebemos que nem todos estão inseridos na globalização da mesma forma. No segundo vídeo nós já falamos um pouco dos fluxos, como os fluxos mundiais se intensificaram e inclusive utilizando como exemplo o efeito da Covid-19. Agora nós vamos para a terceira aula e nessa terceira aula nós vamos analisar um pouco melhor etapas pelos quais a globalização se consolidou e os efeitos dessa etapa num processo que nós chamamos de fragmentação da produção. Com isso, nós vamos mais uma vez em mais um aspecto e percebendo como essas transformações vindas com a globalização, elas afetam a nossa vida. Então vamos lá? Vamos começar? Não esqueça de deixar aí o seu like no vídeo para mostrar que você assistiu e colocar aí nos comentários as suas dúvidas, as suas opiniões e as suas sugestões, beleza? Vamos começar aqui então. Bom, primeiro pessoal, é importante a gente sempre lembrar do ponto que nós colocamos nas aulas anteriores, nos vídeos passados. A globalização representa esse processo de maior integração, interligação do planeta. Esse processo ele foi se consolidando historicamente. Nós falamos que a primeira fase desse processo aconteceu ainda no século XVI, o que nós chamamos de globalização embrionária. Sabe, lá nas grandes navegações, quando as caravelas chegaram aqui na América, por exemplo, que nem se chamava América, o mundo ali estava começando a se interligar, a se integrar. Não era esse mundo globalizado, rápido que nós temos hoje, mas era o início desse processo. Quando os países estavam solidificando a sua industrialização, eles precisavam de mais matéria-prima. Nesse período nós tivemos a industrialização e o imperialismo. O que era o imperialismo? Na busca de mais matéria-prima, os países europeus, por exemplo, eles dividiram a África e ocuparam a África, ocuparam a Ásia para buscar mais matérias-primas. Cada vez o mundo estava sendo mais integrado. Mas note, ele estava sendo integrado pela perspectiva da dominação e da dominação territorial. Os países invadiam territórios, ocupavam territórios e tomavam posse desse território e dos recursos que lá estavam. Isso é muito importante. Nota que a integração do planeta não foi algo espontâneo, comercial, de relações de trocas e fluxos. Foi a ocupação, a invasão, a posse de territórios, pessoas e matérias-primas por países que detinham mais condições tecnológicas para isso. A partir da terceira fase da globalização, que acontece entre o século XIX e XX, nós já vamos passar por um processo que nós delimitamos como expansão das multinacionais. Nós já vamos falar do que é multinacional, não precisa se preocupar se você não conhece. Nós vamos falar de empresas multinacionais. Bom, nesse momento, nós vamos ter a expansão dessas empresas. Aqui, a invasão não é mais uma interligação por meio da força imperial de ocupar um território, tomar esse território para si. Agora, a ocupação é do capital, é do dinheiro, é do investimento, tá bom? Essa é uma diferença muito importante com a mudança que acontece a partir do século XX. O mundo passa a ser integrado pela força da expansão dos fluxos financeiros e diminui um pouco essa ideia do imperialismo territorial. Agora, na última fase, essa expansão é ainda mais possibilitada pela revolução tecnológica. Nós falamos disso lá na aula anterior. Você pode transferir dinheiro da sua conta bancária para alguém que está em outro país e vice-versa. O capital não tem fronteiras. As empresas multinacionais, elas podem sair de um país, se instalar no outro, controlar sua operação de um país A, enquanto ela desenvolve a produção no país B
e vende o seu produto no país C. O capital, o dinheiro não tem fronteiras, ele não pertence a um país, ele se instala onde tem condições mais vantajosas para isso. Vamos continuar aqui então nossa análise? O período que nós estamos inseridos, então, vai aqui da terceira fase em diante, a fase da revolução tecnológica e da expansão de multinacionais. O que seriam esse processo considerando a cadeia produtiva global? É muito interessante pensar nisso, porque olha só, o modo como a globalização se fixou historicamente, pensa, aqui colonizadores estavam explorando países. Segunda fase, colonizadores explorando países. Terceira fase, expansão de empresas multinacionais a partir de países colonizadores, implementando-se em países menos desenvolvidos. E na quarta fase, revolução tecnológica, partindo também dos países colonizadores. Note como nós continuamos interligados numa sequência histórica onde o poder central está em um grupo de países que teve condições de se projetar no planeta. Interessante isso, né? Bom, essa projeção faz com que aconteça algo que nós chamamos de divisão internacional do trabalho. O que é a divisão internacional do trabalho? É o local que cada país ocupa na cadeia produtiva global. Como essa divisão ficou relativamente estabelecida? Desde o imperialismo, desde a segunda fase da globalização, mais ou menos assim. Os países que não foram industrializados, aqueles países que eram colônias de exploração, eles principalmente exportam produtos primários, matéria-prima, combustíveis fósseis, fontes de energia. Enquanto isso, os países mais industrializados, países que foram colonizadores, as metrópoles, eles exportam produtos industrializados. Ah, pessoal, qual que é o problema disso? Cada um está vendendo uma coisa, mais ou menos. Porque esta configuração de cadeia produtiva global, né, de negócios entre países, fazem com que os países menos desenvolvidos exportem produtos que têm valor agregado menor. São produtos mais baratos, matéria-prima. Os países que estavam à frente do imperialismo transformam esses produtos em mercadorias e vendem de volta os produtos industrializados com valor agregado maior. Então, mais uma vez, um ponto de desigualdade no processo de globalização mundial. Lembra que a gente falou? Nem todos estão inseridos na globalização da mesma forma, com a mesma potencialidade. Vamos continuar aqui então nossa trajetória de análise. Bom, aqui eu falei para vocês, na terceira fase, a fase que nós estamos é a fase de expansão das multinacionais. Primeiro, o que é uma empresa multinacional? Empresa multinacional é uma empresa que atua em diversos países. Ela não atua só no país de origem dela. É uma empresa que ela existe em todo o planeta. Nós pontuamos o capital, dinheiro não tem fronteiras, ele vai para onde é mais atrativo. As indústrias multinacionais, elas se espalham pelo mundo, elas atuam em diversos países. Vamos pensar no exemplo. Um carro esportivo, olha que exemplo interessante, um carro esportivo que é financiado no Japão, mas ele foi montado no México, ele foi projetado na Itália, os componentes eletrônicos do carro foram feitos na Coreia, a campanha publicitária foi criada na Inglaterra, mas foi filmada no Canadá e foi veiculada globalmente. Pessoal, olha isso aqui que interessante. A gente pega um carro e nota que ele é financiado no Japão, montado no México, projetado na Itália, os componentes eletrônicos da Coreia, a campanha publicitária na Inglaterra, a filmagem no Canadá, a vinculação da publicidade dele é global. Aqui nós vemos um exemplo clássico de um processo que envolve as multinacionais. Você expande a sua atividade para vários países e mais do que isso, você expande cada etapa do seu processo econômico para o país mais atrativo. Como que isso foi possível? Isso foi possível através da integração
proposta no processo de globalização. Essa integração só foi possível porque nós temos meios de transporte e de comunicação mais modernos. Ou seja, a mesma indústria pode organizar as suas atividades lá da Itália, enquanto a mesma empresa está fazendo uma operação no México, e eles conseguem controlar isso porque você tem meios de comunicação, e eles conseguem pegar as peças lá da Coreia e levar para o México com meios de transporte mais baratos, e fazendo isso, você tem uma cadeia produtiva global em que o controle agora é das multinacionais, são das empresas multinacionais. Mas onde estão concentradas essas empresas? Especialmente nos países mais desenvolvidos. As sedes dela, os centros de decisão estão nesses países. Interessante, né? Mais uma vez nós estamos vendo que a globalização ela é uma integração desigual do planeta e que o controle e os centros de poder e de decisão continuam muito centralizados nas regiões mais desenvolvidas, que são historicamente as colonizadoras do mundo. Bom, então vamos pensar juntos. Por quê? Qual motivo faz com que uma indústria ou uma empresa multinacional ela se instale em um outro país? Aí aparecem os fatores que nós chamamos de fatores locacionais. O que são esses fatores locacionais? São características do espaço que atraem essas empresas para diversos países. Uma empresa pode se instalar no país em função daquele local ter matéria-prima mais barata. Pode ser que aquele local tenha mão de obra mais barata. Pode ser que ele tenha incentivos fiscais do governo. O governo fala, olha, não precisa pagar imposto se você trouxer a indústria para cá. Pode ser que seja a infraestrutura desse país, que é muito boa, que é melhor para exportar, tem grandes portos, tem vias de ligação globais melhores. Pode ser que está próximo de centros de pesquisa, mão de obra qualificada, pessoas que vão ajudar a desenvolver tecnologia, inovação. Pode ser que esse país tenha leis ambientais mais brandas, talvez seja uma empresa que cause impacto e ela vai aproveitar de uma lei ambiental mais permissiva para se instalar naquele país. Pode ser que seja a lei trabalhista mais branda, isso geralmente está junto com a busca de mão de obra mais barata e outras vantagens que o espaço pode oferecer. O que eu quero que vocês entendam é, as multinacionais conseguiram se espalhar pelo mundo pela modernização dos transportes e da comunicação. Agora, o processo produtivo se fragmentou e você consegue desenvolver cada etapa da produção em um país conforme as vantagens que eles oferecem para o capital dessas empresas. Vamos para um último exemplo aqui. Olha aqui, ó, um exemplo. Uma transnacional dos Estados Unidos e ela vai montar filiais em 3 países, na Alemanha, no Japão e na China. Então você tem aqui 3 países que vão ter filiais dessa empresa. Maravilha. Então, vamos aqui. Bom, na Alemanha ela vai montar os motores. Por que na Alemanha? Porque lá tem mão de obra especializada e ela vai ter uma fábrica lá que opera sozinha, mecanizada. Massa. No Japão vai fabricar os componentes eletrônicos. Lá tem um setor desenvolvido na informatização e a produção também vai ser mecanizada. Só que aqui, ó, para montar o carro, ela vai criar uma fábrica lá na China. Por quê? Porque lá tem mão de obra mais barata. Então, o que isso significa? Significa que essa empresa pode pôr uma etapa da sua produção em cada local. Ela pode pôr uma parte da sua produção em cada país. Como que isso foi possível? Meios de transporte mais modernos, meios de comunicação mais modernos também. Tá bom? Vamos agora pensar aqui o último ponto. E agora que a gente está passando pela Covid-19, a pandemia, ela atrapalha essa produção? Claro que sim. Em quais aspectos? A partir do momento que você tem uma produção fragmentada, dividida entre países, uma ocorrência como a pandemia de coronavírus, ela afeta essa cadeia produtiva como um todo. Vamos a alguns exemplos. Uma indústria, por exemplo, que adquire insumos de um local diferente. Essa indústria, obviamente, vai ter problemas na pandemia. Por quê? Porque se um país fechou o seu setor produtivo por causa da pandemia, vários países fecharam fronteiras, fecharam aeroportos,
fecharam fábricas durante um tempo. Se você depende de um produto que vem desse país, a sua produção está afetada. Imagina aqui, ó, você tem uma fábrica na China, uma fábrica no Japão e uma na Alemanha. Mesmo depois que as fábricas chinesas foram reabertas, as fábricas alemãs podem estar fechadas. No Japão pode estar fechado. E aí você atrapalha a cadeia produtiva global. Para ter um exemplo aqui do Brasil e um exemplo de um produto que aumentou a demanda, que é vacina. A matéria-prima da vacina nós chamamos de IFA. E era produzida ali na China, na Índia. Nós tivemos problemas para receber essa matéria-prima porque esses países tinham demandas muito grandes e, além disso, tinham problemas ligados ao Covid internamente. Isso fazia com que a matéria-prima não chegasse até nós. Olha como a ocorrência de um país afeta o outro. E como agora a gente tem a produção fragmentada, quando você quebra uma parte dessa produção, inevitavelmente, você atinge o restante. Bom, outro ponto é que as empresas perderam volume de produção. Vacina, álcool gel, máscara, tudo isso teve aumento de demanda, mas outras coisas teve redução. Portanto, as indústrias estavam produzindo menos e elas tinham seus funcionários com problemas de saúde, elas tinham pessoas que estavam adoecidas, tiveram que fechar durante dias. Então, note, a cadeia produtiva global foi afetada pela pandemia do coronavírus. A globalização ela é feita desses fluxos intensivos. Com a ocorrência da pandemia, você afeta diretamente os fluxos da globalização, que faz com que a gente perceba mais uma vez o quanto o mundo está integrado, conectado. Bacana, né? Então, pessoal, neste vídeo nós falamos da globalização mundial mais uma vez, em seu aspecto econômico, pensando na expansão de empresas multinacionais, como os meios de transporte e de comunicação permitiram que elas pulverizassem sua atividade pelo mundo e como isso fomentou o que nós chamamos de fragmentação do processo produtivo. Por fim, nós falamos um pouco em como a pandemia de coronavírus afetou as atividades produtivas do mundo, que agora são fragmentadas, e que essas empresas estão predominantemente controladas ainda através dos países mais desenvolvidos. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Nós ainda temos mais um vídeo a respeito desse tema e obrigado por terem assistido. Não esqueça de deixar suas dúvidas e opiniões aí nos comentários e a gente se vê na próxima aula, beleza? Até mais!